Fala galera, agora é hora de bortoletar. O que levaria um piloto no auge da carreira, com um contrato que vale mais de R$1,5 bilhão a simplesmente pensar em largar tudo? Pois é, hoje a gente vai desvendar a bomba que explodiu no coração da Fórmula 1 e que pode de verdade mudar o futuro do esporte para sempre. E o nome no centro dessa confusão toda é ninguém menos que Max Verstappen, o tetracampeão de 28 anos. E não, isso aqui não é boato de internet não. A ameaça de abandonar a Fórmula 1 veio do próprio piloto, o que causou um verdadeiro terremoto nos bastidores. E para não deixar nenhuma dúvida sobre o quão séria é essa ameaça, vamos falar de dinheiro. A quantia que o Verstappen está disposto a deixar na mesa é algo que a maioria de nós nem consegue imaginar. 226 milhões de libras. Isso dá mais de R$1,6 bilhão. Uma fortuna que mostra que essa decisão vai muito, mas muito além de qualquer contrato. Depois de um frustrante oitavo lugar no Grande Prêmio do Japão, o holandês desabafou. Essas palavras dele revelam um descontentamento profundo, sabe? É a verdadeira força por trás dessa ideia de aposentadoria precoce. Mas afinal, o que está por trás dessa crise toda? A frustração do Verstappen tem 3 pilares. Um desempenho que despencou, uma pontuação que, vamos ser sinceros, é decepcionante e o mais importante de tudo, um protesto direto contra os novos rumos da categoria. Os números dessa temporada falam por si. 9º lugar no campeonato, com míseros 12 pontos e nenhum pódio até agora. Para um piloto que se acostumou a vencer, é uma queda brutal. A Red Bull, que antes era imbatível, agora está ali brigando no meio do pelotão. É um cenário bem desolador para um tetracampeão. E a raiz de toda essa revolta está aqui, nas novas e super controversas regras de 2026. A Fórmula 1 mudou radicalmente. Quase metade da potência dos carros agora é elétrica e os pilotos têm que ficar o tempo todo gerenciando energia com um botão de boost. É uma mudança que alterou completamente a arte de pilotar. A primeira crítica do Verstappen a esse novo estilo é curta, direta e, olha, devastadora. Antipilotagem. Para ele, o que ele está fazendo agora não é mais pilotagem de verdade. É o completo oposto disso. Uma negação total da essência do esporte. E se a primeira crítica já foi dura, a segunda é ainda mais ácida. Ao comparar a Fórmula 1 com Mario Kart, o Verstappen não está só fazendo uma piadinha. Ele está ridicularizando essa nova dinâmica das corridas, onde, na visão dele, a estratégia de usar um boost virou mais importante que o talento puro do piloto. A crítica final é talvez a mais reveladora. Ao chamar a categoria máxima de Fórmula E turbinada, Verstappen deixa bem claro que, para ele, a diversão, a alma da corrida, simplesmente se foi. Nas palavras dele mesmo, não é divertido, não é o que eu quero fazer. Só que a decisão do Verstappen não é só uma questão de paixão, né? Ela tem um preço, e um preço muito, muito alto. Vamos agora analisar as consequências financeiras gigantescas que essa aposta de mais de R$1,5 bilhão pode trazer. Bom, de onde vem essa fortuna toda? O contrato com a Red Bull, incluindo os bônus por performance, pode chegar a impressionantes 75 milhões de libras por ano. Fora isso, os patrocínios pessoais que dependem totalmente da imagem dele na F1 rendem mais 38 milhões de libras anuais. É uma verdadeira máquina de fazer dinheiro que talvez esteja prestes a parar. O primeiro grande golpe no bolso seria a perda do dinheiro garantido pelo contrato. Como ainda faltam 2 anos no acordo, Verstappen deixaria para trás a bagatela de 189 milhões de libras só de salários e bônus da equipe. Um rombo financeiro e tanto. Mas a conta não para por aí não. Somando a perda dos patrocínios, que com certeza diminuiriam sem a exposição toda semana na TV, o prejuízo total chega ao número que assusta: 226 milhões de libras. Isso sem nem contar os danos a longo prazo na marca pessoal dele, que podem ser incalculáveis. E é aqui que a história chega no seu ponto mais dramático. De um lado da pista, uma fortuna inimaginável. Do outro, a paixão pura de um piloto pelo que faz. Essa é a corrida mais importante da vida de Verstappen. Paixão contra pagamento. E essa frase dele é a prova definitiva de quais são as suas prioridades. Verstappen está lembrando a todo mundo que, para ele, a F1 nunca foi só um negócio. É uma paixão. É a emoção de competir no nível mais alto. E é justamente essa emoção que ele sente que não existe mais. E para quem ainda duvida que a ameaça é real, tem um detalhe crucial no contrato dele. Parece que existe uma cláusula de saída que pode ser ativada se o desempenho da equipe não chegar num certo nível. Basicamente uma porta de escape que torna a possibilidade dele pular fora do barco ainda mais real. No fim das contas, tudo se resume a essa escolha. De um lado, a alegria pura de pilotar, a paixão que levou ele ao topo do mundo. Do outro, um esporte que ele não reconhece mais, que o frustra, que o desmotiva. É uma decisão que vai definir não só o futuro dele, mas também o seu legado. E assim, a gente chega na pergunta de R$1,6 bilhão que está ecoando no paddock. O Verstappen está mesmo disposto a sacrificar uma fortuna por amor à arte de pilotar? Ou a gente está vendo a maior jogada de pressão da história da Fórmula 1? Uma coisa é certa, o barulho que essa decisão vai causar vai ser muito mais alto que o ronco de qualquer motor.